Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca FGR. Beleza? É uma banca que faz concursos para Minas Gerais. Muitos alunos me pediram para falar sobre essa banca, sobre as principais características dessa banca. Enfim, vamos lá. As questões de interpretação de texto são muito simples, vocês não vão encontrar grandes problemas. Agora, é uma banca que gosta muito de colocação pronominal, muito. Impressionante, eu vou mostrar para vocês logo de cara duas questões numa mesma prova que versam sobre colocação pronominal. Tá? Gostam também questões de conjunção, a diferença entre conotação e denotação, regência, ortografia, flexão verbal um pouquinho menos, crase, estilística, que são as figuras, pontuação e concordância. Ou seja, vocês veem que é uma banca que a preocupação dela maior é com a parte de identificação de frase certa, frase errada, qual o pronome que você utiliza numa determinada situação, uma lacuna que você vai preencher com A, se A é com crase ou sem crase, qual o sinal de pontuação adequado para determinada situação. Então, é uma frase que procura saber do candidato a identificação de frase certa e frase errada, seus aplicativos de língua. Tá? Além disso, né, a parte de denotação e conotação e conectores. Né? E, aliás, também não é uma novidade, como eu sempre falo. Né? Hoje é o assunto mais cobrado em concursos depois de interpretação. Então, agora é arregaçar as mangas e mandar brasa. Tá legal? Então, lembrando sempre que é fundamental você privilegiar esses assuntos. E eu acho que ficou bem claro o que eles gostam de cobrar. Tem questão de análise morfossintática? Tem. Mas é mais com a finalidade da identificação de frase certa e frase errada. Bom, a questão de interpretação de texto. Vocês vão ver que não é uma questão difícil. Tá? E olha que é extraído de um texto literário. Estava pronto o pequeno esquife. Esquife é caixão. E a mucama poderia vir agora para esconder as tábuas debaixo do cetim tão bonito com os reflexos prateados e azuis. Contudo, era preciso levar esse caixão, né? E o carpinteiro colocou-o sobre os ombros como se fosse uma cruz. Olha lá, o peso, né? Quando se fala assim, carreguei que eu sou... Quando se utiliza essa linguagem figurada, né? Essa é a cruz que eu tenho que carregar, certo? É o peso que eu tenho que carregar, é a dificuldade. Tem essa conotação, né? Lógico, ligada ao cristianismo, a cruz de Cristo. Então criou-se a figura de linguagem baseado nisso. E atravessou o grande quadrado, muito curvo, penosamente esmagado pelo peso enorme acima de suas forças. Mas parece que esse peso enorme, muito pela relação que ele tinha com a pessoa que ele estava carregando. Então ele colocou sobre os ombros como se fosse uma cruz. Quer dizer, existe um peso físico, evidentemente, mas também fica evidente aí haver um peso psicológico, né? Por ele ter que estar carregando a sinhazinha, né? Fazer o pequeno caixão da sinhazinha que morreram. Então, marque a alternativa que completa corretamente a sentença a seguir. O romancista aborda a dor do escravo que tinha muita dedicação à menina morta. Então, você vê que ele está carregando como se fosse uma cruz. A linguagem conotativa, que é esse aspecto comparativo, né? Como se fosse uma cruz, expressa tal sofrimento. Aí você tem duas alternativas que são totalmente absurdas. Que é a letra A, você vê, vai evidenciar a habilidade com que o Carapina fez o esquife. Cara, ele está querendo falar sobre sofrimento, não sobre habilidade. Sobre o aspecto negativo, uma tristeza, e não sobre um aspecto positivo. Dissimular a crueza das tábuas dos ornatos. Não faz o menor sentido isso aqui. É lógico que essa questão foi bolada para o candidato ficar em dúvida entre as alternativas C e D. B e C, né? Entre as alternativas B e C. Até porque num determinado momento ele fala lá no texto, na letra B, né?
e atravessou o grande quadrado. Atravessou o grande quadrado. Certo? Então, acentuar a grande dimensão do espaço percorrido pelo escravo. Mas vem cá, qual era a dor maior do escravo? Né? Levando-se em conta a relação que ele tinha, a dedicação que ele tinha à menina morta, né? A sinhazinha. Né? É que aquele trabalho que ele estava fazendo, carregando como se fosse uma cruz, acaba ficando acima das forças dele. Não que ele não tivesse força para carregar aquilo, mas por conta da angústia, da tristeza que ele estava. Né? Então, tratar o peso do caixão como acima das forças do carpinteiro. Por quê? Porque ali não estava contando somente o peso físico da pessoa que faleceu e estava dentro do caixão, mas também a questão psicológica dele estar carregando uma pessoa a quem ele dedicava muito carinho, muito amor. Então, claramente a resposta é a letra C. É uma questão de interpretação, mas as questões de interpretação são nesse nível. Tá? Claramente a resposta é a letra C. Não é uma questão que gera dificuldade. Então não vai ser isso que vai criar problemas. Agora, olha só. Na mesma prova, vocês vão encontrar, olha lá, Guarda Municipal, Prefeitura de Belo Horizonte, o mesmo assunto, que é a colocação pronominal. Então vocês veem que é uma banca que privilegia realmente esse assunto. Bom, vamos lá. Há casos em que se pode usar indiferentemente a próclise, pronome oblíquo antes do verbo, ou a ênclise. Na frase, a crise migratória se intensificou em 2019. A próclise está bem empregada. Então, realmente está bem empregada. O único impedimento para um pronome oblíquo aparecer antes de um verbo é se esse pronome oblíquo iniciar a oração, que não é o caso. A próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo, intensificou é verbo, é se esse pronome oblíquo estivesse iniciando a frase, que aí realmente você não pode iniciar a oração com o pronome oblíquo. Mas nós temos 3 palavras antes. Eu tenho um artigo A, eu tenho crise, que é o substantivo, e eu tenho migratória, que é o adjetivo. Então, quando ele fala que a próclise está bem empregada, está mesmo. Então, o item 1 está certo. E o item 2? Está bem empregada por quê? Aí o item 2 é a explicação, é o porquê, né? O sujeito está representado por um substantivo que aparece explícito no período. Sim, o sujeito é a crise migratória, e o núcleo é crise, é um substantivo. Tá? Então, você poderia realmente estar representado por um substantivo. E o substantivo, tá? Como você tem um substantivo que vem antes, então você pode trabalhar com a próclise, não tem problema. Todavia, pode-se grafar também a crise migratória intensificou-se, ou seja, o pronome oblíquo após o verbo, em ênclise. E pode, por quê? Porque essas 3 palavras, o a, que é artigo, crise, que é substantivo, e migratória, que é adjetivo, essas 3 palavras não estão no rol dos termos que atraem pronome oblíquo. Ou seja, a colocação pronominal é facultativa. Então você tanto pode usar a próclise, a crise migratória se intensificou, ou a ênclise, a crise migratória intensificou-se. Bom, sobre essas 2 assertivas é correto afirmar que... Bom, vamos eliminar logo as alternativas C e D. A primeira é uma afirmativa falsa, não é falsa. A letra D, a primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda falsa, não é falsa. Então ficamos entre as alternativas A e B. As 2 são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si, lógico que estabelece. A segunda complementa a primeira, sim. Quando ele fala que a segunda, né, explica por que a colocação pronominal é facultativa. E explica por que a próclise está bem empregada. Por quê? Porque aparece o sujeito, que está explicitado, né, e esse sujeito representado por um substantivo, certo? E depois ele fala, mas também poderia ser a ênclise. Então, são esses 2 itens, eles são complementares, são informações complementares. Beleza? Maravilha. Vamos lá, questão número 3. Os pronomes pessoais oblíquos são empregados nas orações como objeto direto ou indireto. Maravilha. A esse respeito,
Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir quanto à colocação do pronome oblíquo átomo. Bom, o verbo estando no gerúndio, gente, em lhe pondo o sol não faz o menor sentido, né? Então aqui só pode ser em se pondo o sol. Até porque esse se aqui tem valor apassivador. O sol se pondo, tá? Então, ele transforma esse elemento aqui, que seria o objeto direto, em sujeito paciente. Ele se põe. Maravilha. Então só pode ser o se aqui. Agora, quem entrega, entrega alguma coisa. Está entregando o quê? O presente, o objeto direto. Agora, você está entregando o presente a alguém. Se você está entregando o presente a alguém, isso aqui, esse elemento aqui vai exercer a função de objeto indireto. Ele é um complemento indireto. E aqui só cabe o emprego do lhe. Então, se lhe... E detalhe, você olha, entreguei-lhe o presente, mas não o veria. Esse aqui, ó, o verbo ver é um verbo transitivo direto. Na realidade, a frase seria não veria o presente. Quem vê alguma coisa, o presente é objeto direto. E o não atrai o pronome oblíquo. Não o veria. Não o veria. Confirmamos. A resposta é a letra B de bola. Questão número 4, de conectores, como eu falei, de conjunções. Outro, né, aquele tema que eu falo que você não pode deixar de estudar de jeito nenhum. Mesmo, uma coisa que eu falo, se não me engano, na semana passada, que eu trabalhei em uma banca que não vi no histórico questões de conjunções. Eu falei, mesmo assim, eu falei para as pessoas, olha, não deixem de estudar. Tá? Por quê? Porque hoje, tirando interpretação de texto, é o assunto que mais vem caindo. Aqui não, essa banca aqui já tem o histórico de cobrar conjunções. A não ser que é uma conjunção condicional. Não contarei a verdade, a não ser que a vizinha me autorize. Ou seja, na condição de a vizinha me autorizar, eu contarei a verdade. Se não, não contarei. Uma coisa depende da outra, uma coisa está condicionada à outra. Então, isso aqui é uma condição condicional. Na hipótese de ela me autorizar, eu conto. Se ela não me autorizar, eu não conto. Tá legal? Então, na medida em que dá uma ideia de causa / explicação, antes que da ideia de tempo e a fim de que a ideia de finalidade. A única que mantém a ideia de condição é a letra A. Também é um conector, é uma conjunção condicional. É a resposta. Maravilha. Questão número 5 é uma questão que pede para o candidato identificar a diferença entre denotação e conotação. Denotação se aquela expressão está sendo utilizada no sentido previsto pelos dicionários. Conotação se está no sentido figurado. Tá? Então, ele quer no sentido denotativo. Vamos lá. O desejo de muitos internautas que navegam na internet. Vem cá, navegar está no sentido de navegar mesmo. Navegar é uma coisa que você faz no mar. Né? Então, foi feito um empréstimo dessa palavra, que ela é comum num determinado ambiente, para a internet. Lógico, por analogia de você navegar significa seguir em frente, né? Só que dentro de um ambiente de mar ou de um rio e tal. E também é aquele que está seguindo em frente lá na internet, está buscando, enfim, está desbravando lá na internet. Só que isso aqui é sentido conotativo, figurado. Tá? Então nós temos um caso de conotação. A letra B. Quando queria brincar na casa de seus avós, a criança usava o lápis para rabiscar as paredes. Sim, ela vai rabiscar literalmente. Tá? Vai pegar o lápis e rabiscava as paredes. Isso não está no sentido figurado, não. É o que ela pegava. Via uma parede, via outro lado de um quarto, ou de um hall, sei lá, de uma sala, e rabiscava as paredes. Então isso aqui é o sentido mesmo. O verbo rabiscar está no sentido de rabiscar mesmo, e o local que ela está rabiscando é efetivamente a parede. É essa a resposta.
No dia do baile, a normalista tomou um chá de cadeira. Gente, essa expressão é uma expressão figurada. Tá? Tomar um chá de cadeira ganhou a conotação. A pessoa não está tomando, bebendo um chá. Não. Ela ganhou a conotação de esperar muito. Tomar um chá. Eu tomei um chá de cadeira. Significa que eu fiquei esperando muitas horas, fiquei sentado muitas horas. Tá? Então, obviamente, isso aqui é uma conotação. É uma linguagem figurada. Nas metrópoles, o trânsito é um pesadelo. Cara, pesadelo é uma coisa que você tem quando você está dormindo. Né? Lógico, quando a gente fala em pesadelo e você está dormindo, é uma coisa muito ruim, é um sonho muito desagradável. Acontece um tipo de tragédia e tal. Então, a palavra pesadelo está relacionada a dormir e você sonhar. E sonhar é uma coisa muito ruim. Né? Então, essa ideia, esse aspecto negativo que a palavra pesadelo traz lá no ambiente de dormir, do sonho, ele empregou no trânsito. Então, também é um caso de linguagem figurada. Também é um caso de conotação. Beleza? Maravilha. Questão 62 é uma questão de regência. Vamos lá. Aquele hospital está apto em... Não, né? Pelo amor de Deus. Quem está apto a alguma coisa? Está apto a fazer. Ou para, até. A ou para. Mas preposição em de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o primeiro caso aqui é falso. O paciente apresentou uma queixa contra alguém. Então, o emprego da preposição contra está perfeito. Porque queixa requer o emprego de contra. Maravilha, verdadeiro. O médico prefere a cirurgia a tratamentos. Gente, quem prefere uma coisa a outra. O emprego da preposição a é perfeito. O que seria errado com o verbo preferir? Usar mais, prefere mais. De jeito nenhum. O verbo preferir significa não gostar, mas significa gostar mais. Ou seja, a ideia do mais, de superioridade, já está embutida dentro do verbo preferir. Por isso que você não pode usar preferir mais. Gostar não, você pode gostar simplesmente de uma coisa. Agora, quando você gosta mais de uma coisa do que de outra, significa que a sua preferência é aquela. Então, preferir não significa gostar. Preferir significa gostar mais. Então, dentro do sentido do preferir, já está embutida a palavra mais. Por isso, porque nós não devemos usar mais. Por quê? Porque nós estaríamos sendo redundantes, pleonásticos. Então, basta isso. E outra coisa, também não posso usar do que. Eu gosto mais de uma coisa do que de outra. Tá? Porque esse do que é do verbo gostar, e não do verbo preferir. Então as pessoas pegam a regência do verbo gostar e transferem para o verbo preferir. Isso é erro. Você gosta mais de uma coisa do que de outra. Tudo bem, então com o verbo gostar você usa o mais e o do que. Com o verbo preferir não. Você não pode usar nem o mais nem o do que. Isso é da regência do gostar. Você não pode usar o mais. E no invés de usar do que é do verbo gostar, você vai usar a preposição a, que é o que ele usou aqui. Verdadeiro. E por fim, o diretor-geral, em relação ao residente, antipatizou dele. Não, quem antipatiza com alguém. Com. O verbo antipatizar pede a preposição com. Então, certo seria com ele. Tá? Então, é falso, verdadeiro e falso. Letra B de bola. Questão número 7 é uma questão assim, digamos, trabalhosa, mas fácil. De pontuação. Identificação do uso dos sinais de pontuação. Então vamos lá, vamos identificar aqui o primeiro. Então veja outras possibilidades de pontuação nas seguintes passagens. Então a primeira é essa aqui. E tinha de ser assim mesmo porque Dona Benta era a melhor das avós. Olha lá, tá aqui. E tinha de ser assim mesmo porque a Dona Benta era a melhor das avós. Repare que no texto original ele está usando a vírgula. Quando ele reescreve, ele usa ponto e vírgula. Gente, eu não posso usar ponto e vírgula para separar a oração principal
da oração subordinada adverbial. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Não podia ser assim mesmo, por quê? Porque Dona Benta era a melhor das avós. Por causa disso. Então isso aqui é uma oração subordinada adverbial. A vírgula, o ponto e vírgula só pode ser empregado ou para separar itens, né? Por exemplo, você tem um artigo de lei, aí você tem os incisos. Você vai separando os incisos por ponto e vírgula. Ou para separar orações coordenadas. Nunca a oração principal de uma oração subordinada. Nunca. Então, esse aqui, o primeiro, é errado. O Marquês de Rabicó, o mais rabicó de todos os marqueses. Olha lá. Então, aqui ele fala, e tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor dos avós. Narizinho, a mais galante das primas. Emília, mais maluquinha de todas as bonecas. O Marquês de Rabicó é o mais rabicó de todos os marqueses. Cara, isso aqui é um aposto sobre Rabicó. Tá? Esse aposto poderia vir isolado por vírgula, poderia vir isolado por travessão, por parênteses, mas não por ponto e vírgula. Ponto e vírgula não serve para essa situação. Ponto e vírgula serve para itemização. Aqui, esse ponto e vírgula aqui está certo, olha lá. Ele está itemizando, olha lá. Então, o primeiro item, tinha de ser assim mesmo que a Dona Benta era a melhor das avós. Primeiro item. Segundo item, narizinho, tal. Aí ele fecha com ponto e vírgula. Aqui. Terceiro item, o Marquês de Rabicó, tal. Beleza. Agora, colocar um ponto e vírgula aqui não faz sentido. Certo? Porque isso aqui é um aposto de Marquês de Rabicó. Então, item 2, errado. Item 3. Emília, a mais maluquinha de todas as bonecas. Emília, mais maluquinha de todas as bonecas. Tá aqui. É um aposto. O aposto eu posso separar, posso isolar. Esse aposto que esclarece algo sobre Emília, você pode isolar por vírgulas, por travessões, no caso por vírgula, por travessão, por parênteses. Então, a substituição por travessão é perfeita. Tá? E havia ainda a tia Anastácia, a melhor quituteira. Tá? Em alguns casos, você também pode empregar até mesmo 2 pontos para isolar o aposto. Não é tão comum. O ideal é o emprego de vírgula, travessão ou de vírgula, travessão ou parênteses, né? Mas o emprego de 2 pontos, né? Quando você consegue inserir a palavra porquê, e havia ainda a tia Anastácia, porque era a melhor quituteira deste de todos os mundos que existem. Então, como encaixa a ideia de porquê, o emprego de ponto e vírgula, de 2 pontos, passa a ser aceitável, passa a ser considerado correto. Então, item 4, certo? Então, só os itens 3 e 4 são certos. Resposta, letra D de dado. Questão número 8. Questão de crase. Outro assunto que eles gostam muito. A casa está situada na rodovia RJ 151, a 2 horas da capital. A 2 horas. Digamos que em vez de 2 horas, fossem 2 minutos. Tá? A casa está situada na rodovia 151 a 2 minutos da capital. Não seria a 2 minutos da capital? Repare, eu substituí hora, que é feminino, por minuto, que é masculino. Não mudou nada. Se não mudou nada, é porque eu tenho apenas preposição. Apenas preposição. Então, a 2 minutos. Legal? Então, o primeiro A é sem crase. Posso eliminar as alternativas B e D. Bom, o segundo A tem que ser sem crase, né? São obstáculo, que é obstáculo, a alguma coisa, a preposição a existe. O problema todo é o seguinte, é que o artigo indefinido uma inibe a presença de outro artigo.
Tá? São um obstáculo a um posicionamento. Você vê que, olha lá, eu mantendo a estrutura gramatical, quando eu substituo visão por posicionamento, se eu tinha um artigo indefinido antes, eu tenho que manter o artigo indefinido. Daí eu mantive, por isso que eu usei um. Beleza? E você vê que não muda nada. Há uma visão, há um posicionamento perfeito. Então o segundo A realmente é sem crase. Vamos lá. Próximas ao curral, na lateral direita, ficam enfileiradas espécies arbóreas frondosas de porte avantajado, semelhantes às europeias. Semelhantes às espécies europeias. A palavra espécies está subentendida aqui. Quer ver uma coisa? Se em vez de espécies fossem tipos, se a palavra fosse que tipos? Tipos arbóreos, frondosos, de porte avantajado, semelhantes aos tipos europeus. A palavra tipos ficaria inclusive implícita aos tipos europeus. Como a palavra que está implícita é espécies, que é feminino e plural, tanto é que na sequência aparece a palavra europeias, que é um adjetivo feminino e plural, por quê? Porque está qualificando a palavra espécies. Então, semelhante pede a preposição a, e eu tenho o artigo a de as espécies, que mesmo não estando escrita, essa palavra está subentendida, ela está elíptica aqui. Por isso a crase. Inclusive, já chegamos à resposta. E andar a cavalo, gente, andar a cavalo, isso aqui é uma locução adverbial masculina, e locuções adverbiais masculinas não podem ter crase, só as femininas. Tá? Como cavalo, substantivo masculino, formando essa locução adverbial, certo? O modo como ela vai andar é uma locução adverbial, certo? Maravilha. Então não pode haver crase. Legal. Questão número 9 é uma questão de estilística de figuras de linguagem. Olha que uma situação interessante. Eu quase que nada sei, que nada não sei, mas confio de muita coisa, o senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão mestre. Ou seja, ele está se comparando a um cão. Certo? Sou cão mestre, o senhor solte em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio, né? Que o cachorro não fica rastreando, fica procurando as coisas, né? Inclusive, os caçadores levam os cães justamente para isso, para rastrear. Ah, aqui tem um animal, tal, né? Para que os caçadores façam aquelas coisas horrorosas que eu detesto. Mas, enfim. Então, muitos cães são utilizados para essa finalidade, de rastrear, ou até para procurar e rastrear coisas legais, né? Por exemplo, as polícias utilizam para procurar pessoas, e muitas vezes os cães ajudam a encontrar as pessoas. Certo? Então, a pessoa está se comparando a um cão mestre. Certo? Justamente por essa capacidade de rastrear, de procurar alguma coisa. Legal? Então, eu sou um cão mestre, isso aí é uma das figuras de linguagem, é uma metáfora. Ah, Roseta, mas não poderia ser uma comparação? Sabe qual é a grande diferença entre a metáfora e a comparação? A metáfora é uma comparação, mas sem um conector comparativo. Quando ele fala, sou o cão mestre, tá? Não tem conector comparativo. Se ele falasse assim, eu sou como um cão mestre, como é uma conjunção comparativa. Aí deixaria de ser uma metáfora e passaria a ser uma comparação. Tá? João é um leão. Metáfora. Se eu falasse assim, João é forte como um leão, comparação. Então, os dois têm esse elemento, esse aspecto comparativo. Só que um vem com conector comparativo, que é a comparação, e o outro vem sem esse conector. Então, olha lá, é uma metáfora. Similaridade, o que é uma coisa similar? Uma coisa parecida que tá. Então, justamente, né? Uma coisa. Isso aqui é similar àquilo. Quer dizer, são parecidos. São coisas muito próximas. Coisas idênticas. Então, uma relação de similaridade. Faz sentido.
é uma espécie de comparação. Sim, como eu falei, é uma espécie de comparação subentendida. Por que subentendida? Porque não aparece o conector. Não aparece a conjunção. Não tem um conector comparativo. Então a resposta é essa. Tá? Maravilha. E a última questãozinha do nosso rumo ao posse de hoje, né? Uma homenagem aos nossos amigos mineiros. Vamos lá. Ele pede alternativa em que há erro. Cabe às gerações X e Y a promoção. Primeiro, o verbo caber não vai concordar com esse termo. Por que não vai concordar com esse termo? Repare, porque esse termo está com crase. Se ele está com crase, é porque tem preposição. Se tem preposição, não está exercendo a função de sujeito. Na realidade, o sujeito do verbo caber é a promoção. A promoção de mudanças, cujo núcleo é promoção. Essa promoção cabe às gerações. Tá? E como o núcleo é promoção, por isso que o verbo está no singular. Está no singular porque concorda com o núcleo do sujeito, que é promoção. Só que está fora da ordem, né? E isso aqui, na realidade, que é um termo preposicionado, está exercendo a função de objeto indireto. Então, este verbo está no singular corretamente, concordando com promoção. A letra A está legal. Lembrando que ele está pedindo a opção incorreta. Um grupo de jornalistas publicou, está no singular, concordando com o núcleo do sujeito, que é grupo. Tá? Perfeito, a concordância está adequadíssima, maravilha. Letra C. Estabeleceu-se novas medidas. Quem estabelece alguma coisa. Novas medidas seria objeto direto. Eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, voz passiva sintética. Tá? Essa frase está em voz passiva. Esse termo que seria objeto direto assume a função de sujeito. Sujeito paciente. Está no plural. O verbo tinha que estar no plural. Estabeleceram-se novas medidas. É essa a resposta. O erro está aqui. O certo seria com o verbo no plural. Raros são os dias são raros. Sujeito aos dias, o verbo está no plural e o predicativo também está no plural. Em que não se divulgam, gente, quem divulga alguma coisa. Os maus hábitos seria objeto direto. Mesma coisa. Então eu tenho o verbo transitivo direto, mais esse pronome ser que veio antes. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Nós caracterizamos automaticamente a voz passiva sintética ou pronominal. Esse ser aqui, como da mesma maneira que na letra C, esse ser aqui é pronome apassivador, ou como nas escolas chamam de pass. O que é pass? Partícula passivadora do sujeito. Este termo aqui, maus hábitos do consumidor, os maus hábitos do consumidor, que seria objeto direto, automaticamente assume a função de sujeito. E esse sujeito está no plural. Olha lá, o núcleo é hábitos, está no plural. O verbo tem que vir no plural. Divulgam, está no plural. Perfeito. Tá? Ele quer a opção errada. Confirmamos a resposta, a letra C. Beleza, galera? Maravilha. Então, acho que ficou bem caracterizado aí. Ficou bem caracterizado como essa banca FGR gosta de proceder. Tá? Muita questão de identificação de frase certa, frase errada. Então, é uma banca que cobra muito isso, muito. Que gosta muito de colocação pronominal, certo? E as questões de interpretação de textos muito simples. Outro assunto que você tem que estudar, cair dentro também, a parte de conjunções, de conectores. Tá? Agora é uma prova simples. Se você vier estudando com regularidade, você não vai ter dificuldade nenhuma. Falou, galera? Maravilha! Grande abraço e até a próxima.